Feliz sábado, tudo bem com vocês, meus amigos? Que bom que você está de volta. Praticamente um mês se passou e agora nós estamos aqui começando a terceira aula da Escola de Anciãos. O tema de hoje é muito especial. Qual é a relação entre o ancião e as diversas reuniões que a igreja tem? Você sabe que a igreja tem muitas reuniões. Existe comissão da igreja, existe comissão de nomeações, várias outras comissões que são desenvolvidas ao longo do ano. Qual é o papel do ancião diante de cada uma dessas reuniões? É isso que nós viemos estudar aqui hoje. E eu gostaria de apresentar para você o nosso professor de hoje. O nosso professor é o pastor Wesley Perel. O pastor Wesley, ele é natural de Benedito Novo, em Santa Catarina, o estado vizinho aqui do nosso. E ele se formou em teologia no antigo IAE, no ano 1986, hoje conhecido como NASP São Paulo. O pastor Wesley já trabalhou em diversos lugares, em diversos estados. E desde o dia 14 de fevereiro aqui desse ano, 2021, ele é o nosso secretário executivo, porque ele foi eleito na nossa assembleia, a última assembleia. Eu gostaria, então, nesse momento, de orar para que nós pudéssemos passar a palavra para o estudo do pastor Wesley, fazer o estudo desse tema tão importante para nós. Senhor nosso Deus, que privilégio no final dessa tarde de sábado estarmos aqui reunidos para estudar um assunto tão importante, relevante para o ancianato da igreja. Tanto aqueles que estão já exercendo o ancianato, como aqueles que estão se preparando para ser um novo líder dessa igreja. Pai, a igreja é repleta de reuniões, e hoje nós vamos ver qual é o papel do ancião em cada uma dessas reuniões que a igreja possui. Portanto, Senhor, abençoe o pastor Wesley, para que ele seja um instrumento do Senhor, e assim possa trazer essa orientação tão importante para nós nesse momento. É o que nós suplicamos por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Olá, queridos irmãos, que bom que vocês estão conectados conosco aqui nesta programação tão importante que é desenvolvida pela Associação Ministerial da nossa associação. Obrigado, pastor Jackson, por dar-nos a oportunidade de crescer como igreja, crescer como liderança, e que bom que você está unido conosco neste momento, que é a terceira edição daqui da Escola dos Anciãos, tá bem? Hoje o assunto é muito importante porque trata do nosso papel como ancião e do seu papel como ancião aí na igreja local para ajudar o pastor a administrar a igreja a fim de que o crescimento da igreja ela seja para a honra e para a glória de Deus. Pois bem, como você sabe, a igreja adventista ela só tem uma única crença. Nós adventistas cremos na Bíblia. E assim a Bíblia é seguida, interpretada ao redor de todo o planeta de uma mesma maneira. Porém, a parte dos procedimentos, eles são regidos pelo manual da igreja. E esse manual também, ele é revisado a cada 5 anos na Assembleia Mundial da nossa igreja. Infelizmente, pela questão da pandemia, esta reunião ela foi atrasada para este ano e teve que ser postergada para o ano que vem. Então, todas as mudanças, as novas propostas serão avaliadas pela igreja no próximo ano na cidade de San Antônio. Só para você ter uma ideia, a comissão que avalia as mudanças no manual da igreja é composta por 3.000 pessoas. Sim, imagine uma comissão com 3.000 pessoas. E Deus capacitou essa igreja para ter reuniões tão grandes e as coisas funcionarem de uma maneira tão especial que nós saímos unidos para os procedimentos da igreja. Bom,
Você vai dizer, mas eu tenho os manuais antigos. Sim, irmão, você pode colecionar os manuais antigos, porém não pode usá-los mais para reger as decisões da igreja. Sempre o último manual vigente é esse que você deve usar. Querido irmão, você é muito importante como ancião para cuidar, para pastorear a igreja local. O seu chamado é justamente para que você possa visitar, ensinar e assim por diante. Mas também você tem que administrar, participar de muitas reuniões de uma maneira proativa, de uma maneira que possa ajudar a igreja diante dos seus dilemas, a ter realmente ou de uma maneira muito rápida ou fácil ou eficiente, digo melhor, para resolver as suas questões. Tá bem? Por isso que hoje à tarde nós vamos dar uma olhada, uma pincelada geral no manual da igreja. Tá bem? Este é o manual. Espero que você tenha esse manual. Se você não tiver, solicite ao seu pastor e o seu pastor solicitará para a associação e nós vamos enviar para você o manual da igreja. O que tem o manual da igreja? Bom, o manual da igreja, ele contém 14 capítulos. Estão eles aí, né? O primeiro, porque o manual da igreja, como vocês sabem, no início não existia manual, mas a igreja começou a se multiplicar de uma maneira maravilhosa e avançar em outros países, e foi necessário, para salvaguardar a unidade dos procedimentos, um manual, e é um precioso livro que acumula, né, já muitos e muitos anos, né, mais de 150 anos que temos esse manual, que sempre é atualizado, por isso vale a pena ler, sublinhar e praticar. O capítulo 2 trata da Igreja do Deus Vivo, o terceiro da organização e autoridade da Igreja, o quarto sobre os pastores e outros servidores da Igreja, o quinto sobre a organização, fusão e dissolução de igrejas e grupos, né? O número 6 trata sobre os membros da Igreja, 7 sobre disciplina, 8 sobre oficiais e organizações da Igreja local. O 9º capítulo trata sobre a eleição da igreja, e agora no mês de novembro, geralmente no último trimestre, é um capítulo muito lido e pesquisado. O 10º, cultos e outras reuniões. O 11º, finanças. O 12º, normas de vida cristã. O 13º, casamento, divórcio, novo casamento. O 14º capítulo, ele possui um resumo das crenças fundamentais, né, da nossa igreja, das nossas 28 crenças. Mas você também não pode ir até no finalzinho. Lá no finalzinho tem as notas explicativas de vários capítulos. Então essas notas são da própria Associação Geral e há também o suplemento da Divisão Sul-Americana, que é o entendimento sobre alguns pontos que a Igreja Mundial deixou para cada divisão decidir como praticar esses pontos. Ok? Muito bem. Eu vou pensar apenas 3 capítulos hoje à tarde e vou começar pelo capítulo número 3, que tem como título Organização e Autoridade. Vocês sabem que desde o começo Deus sempre organizou sua igreja. E nós temos isso de uma maneira bem prática quando Israel saiu do Egito rumo à terra de Canaã. E chegou o momento que Moisés estava muito exausto, a família percebeu, principalmente o sogro, né? Percebeu de que Moisés estava exausto, tomando todas as decisões sozinhos, e assim ele, inspirado, iluminado, né? Ele deu esse conselho para Moisés, e então Deus interagiu também, e assim tivemos a organização para aquele período da história do povo de Deus, tá bem? Ellen White, comentando sobre esse assunto, ela diz no livro de Testemunhos Seletos, volume 2, página 263, que a unidade da igreja é a prova convincente de que Deus enviou Jesus ao mundo para o salvar, um argumento que os ímpios não poderão controverter. Então, irmão, lembre-se disso. A gente prega por tudo, não é?
A gente prega pela nossa alegria, fisionomia, a gente prega, claro, a palavra de Deus, mas a unidade da igreja, ela é um argumento que quando nós estamos unidos, o mundo não pode questionar. Então, por isso nós contamos com cada ancião aqui da nossa associação para que esteja unido e sempre possamos tratar das coisas da mesma perspectiva, seguindo o manual da igreja. Bom, o que mais nós encontramos aqui nesse capítulo? Então temos aqui a estrutura organizacional. Você pode ver aí, notou bem no centro desse PowerPoint, que tem ali 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma curiosidade, mas vale a pena. Algumas pessoas perguntam, quantos níveis nós temos na estrutura organizacional da Igreja Adventista? Bom, nós temos 2 tipos de organização. Tem a constitucional e a denominacional. No caso da denominacional, são 5 os níveis. E eles estão bem do lado direito. Tem a igreja local, o campo, né, associação ou missão, depois tem a união, tem a divisão e a associação geral. Porém, os níveis constitutivos são apenas 4. A igreja local, o campo, a união e a associação geral. E aí você vai me perguntar, bom, mas e por que é que no lado denominacional tem 5? Porque a divisão sul-americana, que hoje tem sede em Brasília, ela é uma extensão da Associação Geral para a divisão sul-americana, que é composta pelo Brasil e por mais 7 países da América do Sul. Tá bem? Bom, assim que, devido a esta estrutura organizacional, por exemplo, uma das coisas que salvaguarda a unidade da igreja é que toda a ordenação ao ministério, aquela credencial que é entregue aos pastores quando eles são ordenados, elas são reconhecidas pela Igreja Adventista ao redor do nosso planeta. O que mais? Bom, então, só revisando o manual da igreja, ele então indica para nós como nós devemos proceder, tá certo? E, em primeiro lugar, claro, nós temos a Bíblia como fonte de autoridade. Temos os conselhos de Ellen G. White também. Porém, quando a comissão da Associação Geral está reunida, é a mais alta autoridade que existe para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Algumas pessoas, elas ficam assim, questionando ou preocupadas com isso, né? Mas eu quero explicar para você o seguinte. Jesus, uma vez, ele se referiu dizendo assim que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no nome dele, ali ele estaria ali presente. Imagine só, como essa igreja tem o seu modelo administrativo representativo, uma pessoa só, ela não pode, através do seu parecer, organizar ou direcionar a igreja. E quando estamos reunidos em comissão, quando você está reunido em comissão, né? 10, 15 ou 20 pessoas, que bênção é essa, onde podemos interagir, claro, uns com os outros, começar com oração, ler a Bíblia. Que proteção é isso para a igreja? Que bênção a gente ter essas comissões e poder interagir com elas. Assim, nós temos para nós como igreja que a comissão diretiva da Associação Geral, então, é a maior autoridade depois da Bíblia, da Palavra de Deus, a nível, então, denominacional. Bom, mas o que mais este manual aqui de 2015, ele estabelece? Que na igreja local, a comissão da igreja também tem autoridade. Há muitos anos atrás, a comissão da igreja propunha um relatório para ser lido em plenário. Porém, agora, o manual da igreja, nesse capítulo, declara que em todos os níveis da igreja existe agora uma comissão, essa comissão diretiva da igreja. Claro que os grupos não possuem comissão, mas as igrejas organizadas sim possuem a comissão, e esta comissão
da igreja já tem poderes. Deixa eu explicar para você. Uma das coisas que a gente precisa levar para uma comissão é uma agenda. O nosso sistema de governo de igreja representativo, ele exige que todos os itens de uma comissão, eles estejam em uma agenda. Por isso, se surgir um item de última hora, ele não entra nesta agenda. Claro, se for importante, o pastor, secretários, anciãos vão considerar esse assunto e, se for necessário, podemos ter uma agenda complementar. Mas antes desse assunto ir para a comissão, é necessário que o pastor, os anciãos, secretário e tesoureiro avaliem esta questão para que eles possam estar unidos e ver a relevância disso. Assim, nós sempre preparamos uma agenda, tá certo? E quando a comissão termina, tudo é votado, então esta agenda, ela vira uma ata, ok? Então, uma ata de comissão de igreja, ela sim, ela tem valor e tem poderes, né, executivos. Que mais? Claro que essa ata, vários assuntos vão parar numa agenda que vão para a reunião administrativa ou para uma agenda de uma reunião regular. Depende do assunto, vai parar em uma dessas agendas. Assim, quando você, ancião, claro, com a concordância do pastor, junto com a secretária, você vai fazer a apresentação da agenda de uma reunião regular, então você não vai mais dizer que é um relatório da comissão da igreja, porque agora a comissão da igreja tem poderes executivos. E vocês vão apresentar para o plenário apenas os itens que o manual da igreja declara que devem ser apreciados em plenário. Quer ver? Vamos ver aqui, claro. Então, no final, os secretários já estão sabendo, os pastores também, a gente tem uma ata da comissão diretiva da igreja, uma ata da reunião regular e uma ata da reunião administrativa. Bom, então o que é uma reunião regular? Reunião regular é onde o plenário da igreja vai apreciar os assuntos e para este plenário estar reunido não é necessário uma convocação. Geralmente acontece no sábado de manhã, entre a escola sabatina ou o culto, ou depois do culto, mas é em uma das reuniões regulares da igreja. Que itens devem ser avaliados? Por exemplo, admissão de membros por batismo, rebatismo, profissão de fé. Que mais? Transferência de membros, lembrando que sempre são 2 leituras. O relatório da comissão de nomeações, também sempre são 2 leituras. Que mais? A nomeação de oficiais entre as eleições, às vezes é necessário, porque o irmão se mudou para um outro lugar, agora precisamos de um novo diretor da escola sabatina. Então, é também realizado nessa reunião regular. Os delegados para a assembleia da associação, de uma assembleia de associação. Bom, agora vai demorar 4 anos, né, para termos uma outra assembleia. Recentemente, no mês de fevereiro, houve, então, a assembleia aqui da nossa associação. Então, estes são os itens, deixa eu ver, sim, são esses os itens que devem ser tratados numa reunião regular. E quais os itens que devem ir para uma reunião administrativa? Já a reunião administrativa é diferente. Ela tem que ser convocada com 1 ou 2 semanas de antecedência, dizendo o local, a data e o horário. Tá bom? Vamos ver. Que assuntos vão para lá? Os assuntos principais vão para a reunião administrativa. Também os relatórios sobre os trabalhos da igreja devem ser apreciados lá. Plano de ação para o ano seguinte. Queridos amigos, precisamos planejar e precisamos executar. Você sabe aquele ditado, né? Delegar é bom, conferir é melhor. Assim a gente vê o crescimento da igreja. O que mais? O orçamento anual também deve ser avaliado numa reunião administrativa. O relatório da comissão de nomeações, ele pode ser avaliado tanto numa reunião regular como numa reunião administrativa.
No número 6 aqui dos itens, a disciplina eclesiástica de um membro, seja censura à proposta ou remoção à proposta, sempre deve ser considerado numa reunião administrativa. O 7º item é que deve ser aprovado o quórum da comissão da igreja, ou seja, a quantidade mínima de pessoas necessárias para iniciar uma comissão de igreja e também a quantidade mínima de pessoas necessárias para que um voto seja válido. Então, há uma sugestão, para que, se as comissões são até 14 membros, que sejam 5 pessoas, e para mais de 14 membros, então 7 pessoas. Esse é o quórum mínimo para começar a comissão e para tomar um voto. E precisamos que, quando estiver com quórum mínimo, que todos os votos sejam a favor, ok? Para que tenha validade. Que mais? Também a definição do número de membros de uma reunião administrativa, que é esta justamente da qual estamos falando aqui. Então, na primeira reunião administrativa do ano, logo após a primeira comissão diretiva da igreja, nós fazemos a convocação da reunião administrativa para votar todos esses assuntos. Bem, e o que não entrou aqui, a comissão da igreja, certo? Ela tem capacidade para decidir. Tá bem? Excelente, né, irmãos? Assim ficou mais prático e a igreja pode avançar melhor. Deixa eu falar um pouquinho sobre o capítulo número 6. Embora o capítulo número 6, ele não está intitulado Discipulado, mas, amigos, aqui na Associação Oeste Paranaense, todo mundo que entra na igreja adventista é o quê? Um discípulo. Muito bem, eu sei que você botou aí no chat, né? Você acertou, discípulo, porque como a igreja também, apostólica, que a gente vê no livro de Atos, sempre falando de tantos discípulos. Fulano de tal era discípulo, e assim por diante, Deus acrescentava e multiplicava os discípulos. Assim também aqui no oeste do Paraná, graças a Deus, nós já entendemos este assunto e estamos praticando a roda do discipulado, com o CRM, depois, e assim, os verbos, indo, batizando, ensinando e fazendo discípulos também. Mas essa não é a aula de hoje. Bom, mas vamos falar sobre membros. Como é que uma pessoa pode ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? O manual responde que só há 3 maneiras. Número 1, através do batismo. Então, o batismo sempre ele é obrigatório. Se uma pessoa nunca foi batizada por imersão, ela tem que ser batizada por imersão para ser membro da Igreja Adventista. Tá certo? O batismo, ele, claro, ele é por imersão. E só queria lembrar você do discipulado. Por que é que o pastor levanta a mão e coloca a sua mão sobre a cabeça do membro? Claro, às vezes é uma oração, mas não é necessário uma oração. Ali é uma invocação, uma declaração. E uma das coisas ali é para ordenar aquela pessoa ao ministério, Ministério de todos os crentes. Então, todo mundo que é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia é um ministro, ele está ali para ministrar segundo os seus dons. Muito bem. A segunda forma de participar, de entrar e ter seu nome como membro da igreja é o rebatismo, certo? Ou um novo batismo, que na verdade essa palavra rebatismo, ela não está na palavra de Deus, mas no livro de Atos nós encontramos que os irmãos que foram batizados por João Batista, depois, quando Paulo passou por lá, eles foram batizados outra vez. Então, não é proibido batizar 2 ou 3 ou quantas vezes forem, tá certo? Porém, a questão aqui é qual a razão para que isto aconteça. Por exemplo,
pessoas batizadas por imersão em outra confissão religiosa, tá bem? Então, elas podem ser batizadas outra vez. E claro, vocês como anciãos, os pastores também, vocês falam sobre os benefícios desse batismo. Embora a pessoa já tenha sido batizada numa outra igreja por imersão. Porém, agora que ela descobriu uma nova luz, seria interessante ela ser batizada. Porém, a igreja adventista não obriga. Se esta pessoa disser, mas eu sempre fui fiel à palavra de Deus com a luz que eu tinha, eu não saí da igreja anterior por disciplina eclesiástica, né? Ok? Então, a igreja aceita essa pessoa, não é, por profissão de fé. Porém, quando acontece, no caso de uma pessoa ser removida anteriormente do rol de membros da igreja e depois de um tempo, né, esta pessoa solicitar um novo batismo, então nós devemos ter certeza de que realmente esta pessoa, este novo candidato, ele fez, né, a confissão dos seus erros, ele deu prova de arrependimento mesmo, né? A vida dele está modificada, se ele se submeteu, né, à ordem, à disciplina da igreja. Então, e a preferência é que ele seja batizado esta nova vez na igreja que votou a sua remoção, certo? Esse é o aconselhamento para provar para todos, deixar tudo claro, bem clarito, né? Que as coisas foram resolvidas segundo a palavra de Deus ordena, tá bem? Bom, a terceira maneira, então, de vir aqui ou de ser membro da nossa igreja, ser discípulo, é através da profissão de fé. Como já mencionei anteriormente, alguém de uma outra confissão religiosa, né, já batizada por imersão, ela pode, então, solicitar, né, que seja recebida por profissão de fé. Os outros motivos são um membro que não consegue a sua carta de transferência. Hoje é muito difícil isso, irmão. Sabe por quê? Porque tem o ACMS, que é esse sistema onde a igreja cadastra seus membros. Esse sistema funciona direitinho aqui no Brasil, na América do Sul e em 60% da igreja ao redor do mundo. Então, irmãos, não entra ali que as coisas são resolvidas. Mas pode ser que haja essa situação. O que mais? Um pedido de carta de transferência sem resposta. Bom, às vezes isso pode acontecer. Temos pessoas de outros países, né, vivendo aqui no Brasil e que não funcionam com esse sistema do ACMS, e quando se solicita a carta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, passa meio ano, né, passa um ano, então, e não recebemos resposta, sim, este membro adventista, né, de outro país pode ser recebido através de profissão de fé. Um último exemplo sobre a profissão de fé é quando o membro ele permaneceu, a gente fala assim, né, com o seu paradeiro desconhecido, mas continuou fiel. E a igreja não sabia onde ele estava, foram feitos esforços, se procurou por 2 anos. A igreja local procura por um membro com paradeiro desconhecido por 2 anos, daí que vai comunicar à associação, e a associação ainda espera 90 dias para tomar essa decisão de remover esta pessoa que se encontra com paradeiro desconhecido do rol de membros da igreja. Mas depois essa pessoa aparece na igreja e diz: gente, como é que vocês fizeram isso comigo? Eu sempre fui fiel, eu nunca desobedeci os mandamentos, etc. Bom, então, a partir do testemunho da própria pessoa e de outras testemunhas, que se comprova o assunto, claro, então, numa cerimônia na igreja, lê-se ali os 13 itens, né, do nosso voto batismal, e então essa pessoa é aceita por profissão de fé, e claro, a igreja presente, o plenário,
levanta a mão direita, declarando que agora ele será aceito. Tá bem? Muito bem, meus amigos. Olha, mas que bom conversar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Infelizmente, vocês viram, a gente está pulando capítulos, mas o pastor Jackson, se vocês escreverem aí no chat, pastor Jackson, a gente queria escutar sobre um tema específico do Manual da Igreja. Coloca aí o tema que você quer escutar, estudar. Numa próxima oportunidade, eu tenho certeza que a OP pode preparar um material para vocês, então, sobre um capítulo específico. Bom, e o último assunto desta tarde que eu quero conversar com vocês é o capítulo 7, que trata da disciplina. Esse capítulo é muito importante porque a ideia da disciplina é resgatar ao membro e não afastá-lo. Então, veja só, embora que um dos propósitos da disciplina eclesiástica seja, de permitir à igreja expressar sua desaprovação por algo que trouxe desonra à causa de Deus, e também fazer, que seguiria o segundo propósito, fazer com que o ofensor sinta a necessidade de corrigir sua vida e reformular sua conduta, mas isso tudo deve ser feito numa atmosfera de muito respeito, de muito amor, de cordialidade, porque o objetivo não é afastar. Jesus mesmo disse, que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e que ele foi enviado às ovelhas perdidas, afastadas da casa de Israel. Então, nós não queremos que as pessoas sejam afastadas, mas sim queremos que elas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que alcancem essa maturidade cristã. E assim, se a pessoa confessa, e abandona o pecado, dá indícios de arrependimento, então a igreja deve perdoar. Mas, claro, nem sempre as coisas ficam nesse nível. E às vezes é necessário a disciplina eclesiástica, Mas em todos os casos, irmãos, precisamos sempre ter prudência em julgar o caráter e as intenções. Então, se as coisas não estão exatamente claras, se as pessoas só acham, nós não devemos levar isso para frente. Aí devemos trabalhar, claro, com aconselhamento e ter muito cuidado, porque às vezes, irmãos, é apenas intriga da oposição, sabe, irmãos? A gente tem que ter muita noção. Por isso, nesses casos, nunca vá sozinho, sempre vá acompanhado de outro ancião. Leve o pastor junto, leve um diácono junto, para ter certeza de que nós não estamos exagerando de nenhuma maneira nessas situações. Às vezes, se temos que aconselhar uma pessoa do sexo feminino, por favor, vamos levar alguém, a esposa, de preferência, ou se não, a diretora do Ministério da Mulher, enfim, os irmãos entendem que será melhor assim, quando vai se dialogar sobre este assunto. Pois bem, a disciplina eclesiástica, ela pode começar, irmãos, antes da censura ou antes de uma remoção. Deixa eu dar um exemplo. Por que é que a gente não começa com a exortação? O que seria a exortação? A exortação é quando a gente vê que a pessoa não está nos caminhos do Senhor e a gente vai lá animar essa pessoa. Vai fazer um culto com essa pessoa, vai cantar, orar, ler a Bíblia, animar para que ela continue fiel. Ao invés de ir lá, repreender essa pessoa, não. A primeira visita é para animar essa pessoa a continuar fiel. A segunda coisa, vai que essa pessoa com aquela visita não foi suficiente, então vamos fazer uma segunda visita. E esta segunda visita poderia ser uma visita de admoestação. E o que seria isso? Irmão, a gente esteve aqui na última semana, mas percebemos que o irmão ainda está com alguma dificuldade. O que é que podemos fazer para lhe ajudar? Irmão, olha, o irmão precisa ficar firme. Veja a sua família, a igreja, o Senhor tem um bom nome a zelar, tem um exemplo a dar. Então agora você começa a admoestar essa pessoa. Mas finalmente, depois de um tempo, houve uma reincidência.
O que você pode fazer ainda, irmão? Você pode usar talvez a terceira ferramenta, que seria a repreensão. E o que seria a repreensão? Claro, você falar com todo o respeito, com todo o amor, mas falar com convicção. Por favor, irmão, pare com isso, larga isso, deixa disso. Você tem uma família para zelar, você tem um bom nome, você tem o nome da igreja. Isso está tirando você dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, irmão, vem para o lado da verdade. Sabe, amigos, temos que ter esse processo para ter certeza de que realmente nós fizemos o máximo possível antes de usar a disciplina eclesiástica. Eu imagino que em algumas situações será inevitável a igreja ou a comissão se reunir para uma disciplina eclesiástica, claro, isso se não houver uma outra solução. A disciplina eclesiástica na Igreja Adventista se divide em censura e remoção. No caso da censura, é um período que vai de de 1 mês a 12 meses, né? Que é igual a 1 ano. Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, até 12 meses. Tá bem? E no caso da remoção, aí é para as coisas graves. O que não deu para ajudar com o aconselhamento, o que não foi possível resolver com a censura, irmãos, aí sim é que vamos usar a remoção. Porque a remoção é o máximo, é o desligamento dessa pessoa do rol de membros da igreja. E nós não queremos isso, não queremos afastar ninguém. Queremos atrair as pessoas. Mas claro, segundo a página 64 do Manual da Igreja, ali estão as diversas razões para que a igreja, em atitude de oração, estudando, claro, e primeiro a comissão diretiva, possa chegar à conclusão daquilo que é melhor para ajudar esta pessoa, Ok? Me lembrei agora do seguinte, irmãos. Fora da igreja, no mundo jurídico, existe a tal da jurisprudência. O que é? Que casos semelhantes sempre são tratados da mesma maneira. No caso da igreja, nós não temos jurisprudência. Por isso que cada caso ele tem que ser analisado à luz daquela situação, à luz daquele contexto. E a gente não utiliza, porque no passado fizemos assim, porque da outra vez foi desse jeito. Claro, a igreja não deve ser incoerente, mas, irmãos, a nível de disciplina eclesiástica, a Igreja Adventista ela não tem jurisprudência. Por isso, cada vez que nos reunirmos para esse assunto, com oração, com a Bíblia, com Espírito e Profecia, aconselhando uns aos outros, É claro, o pastor aqui, e consultando também a associação ministerial para saber qual é a melhor solução quando as coisas são de uma dimensão maior. Sabe, queridos amigos, para que nós analisemos cada pessoa, cada situação e assim possamos, num espírito de harmonia, tomarmos a melhor decisão para cada um desses assuntos. Bom, o que mais eu poderia falar para vocês? Claro, num caso de censura, a pessoa que é censurada, seja por 1 ou por 12 meses, ela perde então o direito de continuar nas suas funções ou cargos, seja por nomeação, seja por eleição, E nesse período que ela está em censura, também ela não pode ser indicada para nenhum cargo. Que mais? Ela não pode participar dos assuntos da igreja, comissão, votação. Também ela não pode participar de maneira pública, cantando ou também liderando, porque ela está sob censura, ok? Que mais? Nesse período também ela não pode ser transferida para uma outra igreja. Tem que terminar a censura e então, sim, a carta de transferência ela pode ser enviada. Bom, irmãos, no caso de uma remoção, se era um diácono ordenado ou um ancião ordenado, sempre numa remoção, a ordenação por imposição de mãos, ela
perde a sua validade. Se posteriormente essa pessoa volta para a igreja, é batizada outra vez, e enfim, a igreja acha que ela pode novamente colocar essa pessoa numa posição de liderança com a imposição das mãos, então todo critério, bom senso deve ser levado em conta. Sabe, às vezes a pessoa que voltou, ela cresceu, ela está madura, está curada, mas às vezes a igreja ainda não está curada. Então, irmãos, muita sensatez nesse momento, tá bem? E às vezes, se necessário, então procurar aqui a associação ministerial para poder ter um aconselhamento. A outra coisa, como já vimos, é que quando a pessoa é removida por diversas razões, aqui conforme o manual, o bom seria que ela fosse batizada esta nova vez na igreja aonde foi tomada a decisão da remoção, para que a igreja anterior ela tenha certeza de que todas as coisas foram feitas segundo a vontade de Deus e que realmente a pessoa envolvida ela está espiritualmente curada, não é? Bom, queridos amigos, aqui foi uma visão do nosso manual, e em especial esses 3 capítulos, tá bem? Mas existe muito mais a ser visto. Se você gostaria de receber a explicação sobre outros capítulos do manual da igreja ou sobre outros assuntos, por favor, coloque aí no chat, escreva aí, Pastor Jackson, eu gostaria que tal assunto fosse tratado. E claro, a associação ministerial aqui vai avaliar essa situação e na hora oportuna poderá apresentar uma aula, uma palestra sobre este assunto, tá bem? Obrigado porque você esteve com a gente aqui nessa aula número 3, que Deus o abençoe, que você seja um líder animado conduzindo esta igreja para o trabalho missionário, essa igreja para o serviço, para que Jesus volte logo sobre as nuvens dos céus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esses minutos que estivemos juntos. Obrigado, Senhor, que nós temos a Bíblia. Muito obrigado também porque temos um manual, que é a experiência da igreja ao longo desses anos, dessas décadas. E hoje nós podemos subir sobre os ombros dos pioneiros para, Senhor, liderar essa igreja de uma maneira melhor. Por isso, Senhor, pedimos nos dá, Senhor, o coração de Jesus, o mesmo sentimento que tinha Jesus, para que possamos dirigir este rebanho de acordo com o que Jesus faria, preparando um povo para a breve volta do nosso Salvador. Ó Espírito Santo, continua sempre batizando a tua igreja e capacitando a liderança para que leve este lindo rebanho e logo o nosso Senhor, quando voltar nas nuvens dos céus, possamos estar reunidos naquele dia. São bênçãos que pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, que aula! Obrigado, pastor Wesley, foi uma aula muito importante e relevante e nós estamos felizes por ter esse conhecimento também. Agora, eu gostaria de deixar para você a data do nosso próximo encontro. Dia 2 de outubro, você não pode faltar. Vai ser uma aula também muito especial e eu espero encontrar você aqui outra vez. Um forte abraço, fique com Deus. Tenha um bom restante de sábado e uma ótima semana na presença de Jesus. Até logo!